novamente, né? Então, vamos lá. A nova ordem reorientada, né? É o tema da nossa aula, já finalizando o capítulo 2, né, do livro de Geografia. E aí, o que é essa nova ordem reorientada? Até o momento, a gente estudou a respeito da ordem bipolar, né, onde a gente tinha dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética. E agora, neste outro momento, a gente já tem uma nova ordem reorientada, né? Quem quiser ir acompanhando no livro, essa nova ordem reorientada é justamente o momento em que acaba, né? Você tem o fim da União Soviética, né? Você tem a queda do Muro de Berlim, né? Dois acontecimentos no finalzinho, né, do século XX, né, em 1989, em 1990, e aí a gente tem uma nova ordem reorientada, né? Então, nesse momento aqui, havia um grupo de países, ou mesmo, né, ou que menos, tá? Grupos de pessoas que não queriam sofrer influência dos Estados Unidos. Então, aquela influência capitalista, nem todo país, né, queria sofrer. E aí, o que aconteceu? Muitos países, eles ficaram contra os Estados Unidos também, tá? Não queriam sofrer essa influência, ou era socialista, ou realmente não queria ser adepto do capitalismo. Então, foi nesses lugares que surgiram grupos extremistas, né? Os islamistas, né, fundamentalistas, que começaram todo esse conflito, começou, né, todo esse conflito lá entre os Estados Unidos e o Oriente Médio, nesse momento aí, tá? Então, foi nesses lugares que surgiram grupos extremistas que tinham nos Estados Unidos a inspiração para atos terroristas, né? Particularmente nos países de cultura islâmica, né? O islamismo, o Islã. Muitas pessoas, quando a gente fala em islamismo, já está associando ali que todos, né, que são da religião islã são terroristas, e na verdade não é, né? A gente tem essa ideia, né? E isso é nada mais, nada menos do que xenofobia, né? Essa aversão que a gente tem pelo estrangeiro, pelaquela cultura daquele povo, tá? Então, algumas pessoas, ou pelo fato de terem grandes representantes, né, à frente de países, né, que tem essa cultura islamista, a gente que eu falo, né, de uma forma geral, né, muitos, né, pensam dessa forma, né? São islamistas, são terroristas, né, são muçulmanos, são do Oriente Médio, né? Então, você tem Saddam Hussein, você tem Osama Bin Laden e pensam dessa forma, tá? Mas, como já falei, né, é nada mais, nada menos do que uma questão xenofóbica, né? E isso não pode existir de forma alguma. E aí, devido a esses países não quererem sofrer influência dos Estados Unidos, os Estados Unidos ele viu como inimigo, né? Viu como inimigo e alguns desses países também eram realmente inimigos também dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles tinham, né, essa inspiração para os atos terroristas, né, os extremistas, na verdade, para os atos terroristas, né, o famoso homem-bomba, né, você sai na rua, né, ano passado a gente viu vários atentados na França, nos Estados Unidos, eles saem nas ruas ou entram em alguma festa, né, no restaurante já, numa mesquita, né, numa igreja, já com bombas, e aí comete, né, esse ato terrorista. Já adiantando aqui, não tem nada a ver com a religião, até porque a religião, né, tanto no Alcorão, né, ou em outros livros sagrados desses povos, eles pregam o amor, né, nada mais, nada menos que isso. Só que muitos visualizam de uma forma diferente, interpretam de uma forma diferenciada. Muitos que eu digo quem? Os próprios, né, povos daquela religião, os próprios islamistas, né? Eles interpretam alguns, né, de forma diferente. Né? Então, mesmo pregando o amor e não o ódio, eles querem matar e morrer pela sua religião, tá?
repito, né, alguns desses povos, né, não todos os islamistas, nem todo mundo do Oriente Médio, né, é dessa forma. Nem todo mundo do Irã, do Iraque, da Síria, pensam dessa forma, tá? Então, o que que aconteceu? Aí você tem essa nova ordem reorientada, né, já colocada em 11 de setembro de 2001, né? Então, 19 terroristas sequestraram, perdão, 4 aviões comerciais. Esses 19 terroristas, eles estavam totalmente, né, com armas, né, com bombas, também vestidos, né, claro que eles em seguida, eles já cometem também, né, o suicídio, só que eles sequestraram esses aviões para justamente fazer também outras vítimas ali dentro. Então, no final, todos os aviões, né, foram explodidos também e muitas pessoas morreram. Foram muitas vítimas nesse 11 de setembro de 2001, tá? Então, 19 terroristas que sequestraram esses 4 aviões. Esses 4 aviões, eles tinham destinos diferentes, tá? As Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, o Pentágono, aí você tinha também mais, né, foram 2 aviões, né, no World Trade Center, depois mais um avião no Pentágono, e o quarto avião tinha como alvo a Casa Branca, só que ele nem chegou à Casa Branca, né, e ele já caiu, né, em outro lugar, né, fazendo essas vítimas também, mas o alvo dele era a Casa Branca, tá? Quem era o presidente dos Estados Unidos na época? George W. Bush, né? Ele que era o presidente dos Estados Unidos, né, em 2001, no ataque do 11 de setembro, tá? A gente fala do ataque de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, né? Mas é importante, né, a gente saber que não foram só os ataques nas Torres Gêmeas, né? Tivemos alvos, né, diferentes, como Casa Branca, né, e aviões que caíam antes de chegar nesse alvo, né? Foi uma ação coordenada, sim, foi uma ação coordenada por esses grupos, né, terroristas, lá entre eles, claro. Arremesso contra o World Trade Center, né, nessas 2 torres, as chamadas Torres Gêmeas, que era um prédio, né, que representava o símbolo econômico e militar, né, esses prédios econômico e militar dos Estados Unidos. Né? Então, foram lá nessas 2 torres que os ataques foram, né, iniciados. 2 torres, né, o arremesso contra as instalações do Pentágono, explosão no ar, né, provável destino, que era o quê? A Casa Branca. O avião explodiu no ar porque não chegou, né, lá no seu destino, certo? Então, ataques contra os símbolos do poder econômico e militar dos Estados Unidos, no 11 de setembro de 2001. E aí a gente tem a chamada guerra ao terror. O que seria essa guerra ao terror? Tá? Se eu já tenho conflitos, né, armados, conflitos relacionados à questão religiosa, ou porque eu não quero, né, aderir ao sistema onde o Bush, né, ele queria impor, né, isso não é só ele, né, mas no caso os Estados Unidos, né, que é o capitalismo. Então, como é que era revidado? Se eu tenho uma guerra, através do diálogo, né, você consegue amenizar aqueles conflitos, evitar algo maior. Só que quando a gente fala guerra ao terror, é algo bem, né, bem mais profundo. Então, o George W. Bush, ele não procurava acabar com essa guerra, que poderia ser de forma diplomática, mas ele revidava o tempo todo, né? Queria se mostrar como o maior, né, a maior nação do mundo, e aí por isso que acontecia sempre essas guerras. E aí a gente tem o Partido Republicano, que é o partido
do presidente Bush, na época, né, atrelado aos falcões, né, falcões que já era uma espécie mais agressiva, né, que apresentavam uma perspectiva altamente agressiva para a resolução de conflitos. Né. Eu já estou tendo uma guerra, e se eu for mais agressivo ainda, né, a revidar, agir de forma mais agressiva, aí fica mais complicado, né, acabar com essa guerra. Então foi aí nesse momento que o Bush ele pensou numa guerra preventiva. Ele via os países, né, islamistas como inimigos dele, principalmente o Iraque, perdão, e o Afeganistão. Então, Afeganistão e Iraque, para ele, né, era inimigo, e aí eles, então vou me prevenir. Vai ter uma guerra, né, vou fazer uma guerra preventiva. Vou me armar também, vou ficar ligado ali, né, porque pode acontecer. Então, ele tentava combater o terrorismo. Como que eu combato algo com mais guerra? Não tem a mínima lógica, né? Mas era dessa forma. Por isso, né, guerra ao terror. Combate ao terrorismo. Para o Bush, os Estados Unidos, né, deveria combater o eixo do mal. Quem é que fazia parte do eixo do mal? Irã, Iraque e Coreia, tá? Coreia do Norte. Irã, Iraque e Coreia fazia parte do eixo do mal porque era contra as questões ideológicas do presidente, tá? E porque também teve aquele ataque lá do 11 de setembro de 2001. Aí ele pensava, então vamos, né, combater o chamado eixo do mal, tá? Eixo do mal. Qual era o objetivo dos Estados Unidos com esse combate ao eixo do mal? O objetivo era manter a sua hegemonia, tá? O objetivo dos Estados Unidos, o tempo todo, né, que a gente vem estudando até agora, é se manter como principal, né, o principal país, a principal nação. Então, manter a sua hegemonia, tanto na questão militar, quanto na questão econômica, né, para ser sempre ali o principal no poder, tá? Então, este é o objetivo dos Estados Unidos com essa guerra do terror, né? Essa guerra preventiva e esse combate aos 3 países que fazem parte do eixo do mal, tá? Depois, a gente tem Osama Bin Laden, né, identificado como mentor dos ataques lá de 11 de setembro, dos atentados de 11 de setembro. Osama Bin Laden, ele foi identificado como autor, e aí nesse momento a gente já tem uma guerra, né? Estados Unidos e o Afeganistão, tá? Estados Unidos e Afeganistão também em 2001, 11 de setembro, tivemos ataque às Torres Gêmeas, e ainda no mesmo ano de 2001, em seguida, né, tivemos a guerra, né, entre Estados Unidos e Afeganistão, tá? Esses conflitos. Então, o Afeganistão ele vivia sob o regime de organização considerada terrorista pelos Estados Unidos, que é o chamado Talibã, e que devia, perdão, guarida ao Al-Qaeda. Então, assim, o Afeganistão, ele vivia sobre, né, regime de organização considerada terrorista o tempo todo, né? Quem era que tinha influência lá sobre o Afeganistão? O Talibã, né? Terroristas e também que fazia parte, né, que já tinha uma associação ali com o Al-Qaeda, né? Então, Osama Bin Laden, que ele foi sim, né, identificado como autor desses ataques, e aí os Estados Unidos, então, já que o Afeganistão, né, nos atacou, vamos invadir aquele território, levar o nosso exército e ganhar essa guerra, que está se perdurando ainda, né, há muito tempo, né, até hoje você tem o exército, né, o exército dos Estados Unidos no território afegão, tá? Então, a partir de 2001, esses conflitos eles só continuaram. E cadê Osama Bin Laden, né? Osama Bin Laden ele foi em 2011, né, encontrado e morto lá no Paquistão,
tá? Talvez foi por tropas estadunidenses, né? O sumiço dele era um mistério, né? Vários memes, né? Feitos, né, a respeito disso, a respeito do sumiço de Osama Bin Laden, né? Então, assim, poxa, Osama Bin Laden, né, ataca as Torres Gêmeas, Estados Unidos revida, né, com mais ataques ainda, né? E atingindo toda a população ali, né? Uma vez que a gente tem um exército pesado, né, um exército grandioso dos Estados Unidos dentro, né, ali do território afegão, certo? Então, só para lembrar aqui, reforçando, quem estava à frente aí desses ataques, né? Quem era que vivia, que influenciava também esses ataques, né, terroristas lá no Afeganistão, né, era o grupo chamado Talibã, né, e que dava guarida, né, ao Al-Qaeda, né. Se eu não me engano, o sogro do Osama Bin Laden era do Al-Qaeda, e aí por isso que ele, né, também, né, contribuía, né, digamos assim, com o Talibã, e aí você tinha, né, esses dois à frente desses ataques contra os Estados Unidos, certo? Em outro momento, a gente tem o quê? Que só tá, que os Estados Unidos ele derruba o Talibã, né? No momento em que os Estados Unidos coloca, ele vê, né, quem é que está lá como presidente. Vamos colocar um presidente, né, subsidiado, né, um presidente financiado pelos Estados Unidos. E aí eles colocam Hamid Karzai, né? Estados Unidos financia, né, Hamid Karzai, porque o presidente atual lá do Afeganistão, né, você tem o quê? Um presidente que tem uma influência, né, ainda soviética. E aí, os Estados Unidos, não, para conseguir derrubar, vamos ajudar, né, financiar esse presidente. Então, Hamid Karzai, né, com isso, né, para derrubar o, o Afeganistão, né, aliás, o regime talibã. Então, acompanhado de instabilidade, né, essa derrubada, até conseguir derrubar o Talibã, né, teve muita instabilidade e o grupo fundamentalista se reorganizou e partiu para a guerrilha. O Talibã, ele viu, né, que os Estados Unidos queriam o tempo todo acabar, né, com o grupo, e aí ele se reorganizou, apesar de ser um grupo, né, fundamentalista. Quando a gente fala em fundamentalista, vamos lembrar também de terroristas, né, fundamentalistas, se reorganizou e partiu para a guerrilha. Então, os Estados Unidos não conseguiram encontrar Bin Laden, né, que seria morto, né, pelo Paquistão, né, em 2011, certo? Já tinha falado aqui. Então, os Estados Unidos entenderam que o Iraque de Saddam Hussein, né? Primeiro você tem Osama Bin Laden e agora a gente tem o Iraque de Saddam Hussein, era uma ameaça à paz mundial e um estado associado ao terrorismo. Como que os Estados Unidos entenderam isso, né? Os Estados Unidos, eles colocaram, né, através da CIA, fizeram, né, investigações a respeito do Iraque, né? Só que, por quê? Devido principalmente ao islamismo, né? A questões relacionadas ao islamismo. E aí você tem um conflito novamente. Essa questão, né, desse conflito entre os Estados Unidos e o Iraque, né, através dessa denúncia, né, dessa investigação, a gente vai ver, né, mais à frente que foi uma investigação, né, errada, falsa, né, uma fala onde causou uma guerra, né, terrível. Né. Nunca foi comprovado isso, que Saddam Hussein ele tinha, né, detinha armas de destruição em massa, né, de acordo com a CIA. Mas a CIA falou isso, né? Eu não me recordo no momento o nome do representante da CIA, né? Que
criou essa história, né? Foi uma história bem complicada, né? Porque isso levou à guerra, né? Em 2003, né, o ataque ao Iraque por forças, né, dos Estados Unidos, tá? Então, Saddam Hussein, né, que foi morto depois nos Estados Unidos, foi enforcado, né, depois dessa guerra, né, durante, na verdade, o período dessa guerra aqui, dessa invasão dos Estados Unidos ao Iraque, porque um representante da CIA falou: o Saddam Hussein ele tem armas, né, perigosas que pode causar uma destruição em massa, tá? Por isso que foi dessa forma, para a gente ter uma ideia, né, do poder dos Estados Unidos, frente, né, a, esses países do Oriente Médio, tá? Porque são fundamentalistas, porque são islamistas, né? Todos são considerados terroristas, né? Então, assim, mesmo o Iraque de Saddam Hussein não atacando de forma direta, né, através dessas armas perigosas que o agente da CIA falava, né, mesmo dessa forma, os Estados Unidos resolveu atacar. Vamos colocar o nosso exército também lá no Iraque, né, para a gente mostrar que nós temos a hegemonia, nós que temos o poder, né? Então, é uma realidade bem complicada, né? E aí você tem também aqui, em outro momento, que com a dissolução do regime de Saddam Hussein, né, o Iraque se transformou na prática em uma espécie de abrigo de terroristas de várias partes do mundo. Então você tem o quê? Acabou com o regime de Saddam Hussein, mas o Iraque não ficou na paz, né? Já que a gente está falando de uma guerra ao terror, né? Ainda tem parte, né, do exército dos Estados Unidos instalado lá no Iraque, e o Iraque mesmo, já que era o Saddam Hussein o perigo, deixa eu voltar aqui, né? Já que o Saddam Hussein era uma ameaça à paz mundial e um Estado associado ao terrorismo, então, com o fim do seu regime, seria viável, né? Eu acho que era já para acabar mesmo com esses conflitos, né? Se eu já não tenho mais Saddam Hussein, se já finaliza o regime de Saddam Hussein, então teremos a paz, né? Mesmo sendo uma mentira, né, a respeito dessas armas de destruição. Mas não, foi totalmente o contrário, né? A gente não teve paz e até hoje não temos paz lá no Iraque. E com a dissolução desse regime, né, o Iraque ele se transformou em uma espécie de abrigo, né, de terroristas de várias partes do mundo. E aí você tem, né, a gente sempre acompanha na mídia, né, a respeito desses grupos terroristas. Al-Qaeda, fundado lá em 2003, porque em 2003, né, bem no período da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, Al-Qaeda, que foi transformado depois, né, para o ISI, que é o Estado Islâmico do Iraque, tá? Depois do ISI, ele já teve outra alteração, que foi o ISIS, né? Estado Islâmico do Iraque e Síria, no ano de 2006, tá? Como foram essas alterações? Dentro mesmo ali, né, desses grupos, né, considerados terroristas, e são terroristas mesmo de fato, né? Repito, não são terroristas toda a população lá do Afeganistão, do Iraque, do Irã, da Coreia e por aí vai, tá? Mas tem sim esses grupos terroristas, assim como tem as facções aqui, né, no Brasil. Então, Estado Islâmico do Iraque e Síria, no ano de 2006, teve articulações lá entre eles, e aí eles decidem, né, as práticas, né, como que devem combater outro país considerado inimigo. Depois você tem, no ano de 2014, o EI, né, Estado Islâmico, né, que é o que a gente tem até hoje, né, no ano de 2020, tá?
o Estado Islâmico. E aí você tem o que mais? O fim da era Bush, né? O fim da influência dos Estados Unidos, a crise econômica, o Bush, né, só retomando aqui, ele foi considerado o pior presidente dos Estados Unidos até o momento, tá? Para a gente lembrar um pouco aqui do Barack Obama, vamos só recordar um pouco aqui, você não teve conflitos, você teve uma tentativa de reconciliamento, né, dos Estados Unidos com Cuba. Não sei se vocês acompanharam o momento que Barack Obama ele foi até Cuba. Foi algo bem mais pacífico, diferente da era Bush. Né? Então você tem o fim, né, da era Bush, onde o Bush era o presidente, né, foi considerado o presidente mais, o pior presidente dos Estados Unidos, né? Porque foi a partir, foi no governo dele, na verdade, que tivemos esses conflitos, né? Guerras, poxa, guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, morte, perseguição a Osama Bin Laden, né? E a morte de Saddam Hussein. Então, dois, né, representantes do poder daqueles países foram mortos bem no período, né, da era Bush, né? Não estou falando contra, né, os Estados Unidos, né? Até porque os Estados Unidos ele também foi atacado, né? Muitos inocentes, muitas pessoas morreram nos ataques lá do 11 de setembro, né? Então era para ter evitado todo esse conflito se tivesse diálogo, né? Se tivessem discutido essas questões ideológicas, né? Que não foram, infelizmente. Crise econômica em 2008, né? Os Estados Unidos passou por uma crise econômica no ano de 2008, o mundo todo, nessa, na verdade, foi a crise mundial, né? Uma crise chamada crise imobiliária, né? Que aconteceu lá nos Estados Unidos, relacionado aos preços dos aluguéis, dos imóveis. Então, o mundo todo ele sofreu com essa crise de 2008. E os Estados Unidos ele perdia aí a condição de hegemonia, né? Condição de hegemonia que ele está buscando, né, o tempo todo, como eu já falei em aulas anteriores, através, né, de uma possível, né, outra, né, ordem mundial, né? Através de uma guerra, talvez. E, simultaneamente, as transformações geopolíticas que caracterizam o mundo no final do século XX e início do século XXI, uma remultipolarização da ordem econômica em curso trazia novos matizes para a compreensão do mundo. Tá? Então, quais foram essas transformações políticas no final do século XX? Queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, né? Início do século XXI, quais foram essas transformações? Os ataques, né, ao 11 de setembro de 2000, do 11 de setembro, né, de 2001, né? E também o fim da era Bush, tá? A guerra ao terror, mas depois você tem, né, o fim da era Bush, certo? E uma remultipolarização, né? Multipolarização, porque você tem vários múltiplos, né, polos de poder da ordem econômica, em curso trazia novos matizes para a compreensão do mundo, tá? Então, acabou aqui a influência dos Estados Unidos, né, nesse momento aqui na era Bush, né, com o fim, né, do governo de George W. Bush. E aí você passa por essa crise econômica de 2008 e os Estados Unidos perdia essa condição de hegemonia, tá? No capítulo 3, a gente já vai ver a respeito também, né, dos Estados Unidos e mais também no contexto atual, certo? Então é isso. Deixa eu só finalizar aqui. Agora a gente vai... Deixa eu só voltar um pouco aqui. Pronto. Então, espero que vocês tenham entendido, né, a respeito dessa nova ordem reorientada, né, o que é essa nova ordem,
quais foram, né, os alvos do 11 de setembro, né, a partir desses grupos extremistas, né, que tinham os Estados Unidos para essas inspirações, né, de atos terroristas, certo? Quais foram os símbolos do poder, né, dos Estados Unidos que foram atacados, né, que foi o poder, o símbolo, né, econômico e militar? O que foi a guerra do terror ao terror, né? Essa guerra ao terror, onde você combatia a guerra com mais guerra ainda, né? Guerra com mais guerra. E aí você tem, né, o combate ao eixo do mal, Irã, Iraque e Coreia. Esse material eu deixei lá no Google Sala de Aula, para vocês, né, quem quiser ver depois. E você tem, né, Osama Bin Laden e também o Saddam Hussein, nesse momento aqui, nesse cenário.